Bom. Então vamos ver o que essa questão de dispersão vai dar. Vamos escrever. Então, nossa solução, aquele mesmo de onda monocromática, ômega-t, ou podemos escrever na forma C exponencial de I K x menos VF. Né? Nessa expressão VF, ou não, VF, está igual de ômega pelo K. Esse número se chama velocidade de fase. Velocidade de fase. Vamos escolher esse, não? Velocidade de fase, e porque isso se chama velocidade de fase, é bem fácil para ver. Que se olhar pela solução mesmo, então a solução pegando o parte real, como sempre, então U vai ter C, em caso C real, ou quando C é complexo, adiciona só um fase para lá, mas isso não é importante. Então vai ter K pelo x menos VFT. Tá? E isso é exatamente a onda monocromática que está viajando ao lado direito com velocidade f. Por que se chama o fase? Porque se olhar pela forma complexa, a amplitude não muda, tá? O que muda é só a fase. Tá? Então, essa velocidade como fase está andando pelo espaço. Em caso de dispersão, então, lembra que em caso de ondas longas, equação de onda, de ondas longas, que também se chama aquela aproximação acústica, né? Nesse caso, nós tivemos que F estava A, constante. Porque naquele caso que ômega, se você lembra que ômega estava AK, então ômega pelo K é velocidade de voz. Então, em caso de ondas longas, todas ondas ficaram andando com a mesma velocidade. Então, se você pega qualquer combinação deles, essa combinação também está andando com a mesma velocidade. E daqui que aparece essa solução de D'Alembert, que qualquer forma vai andar com a mesma velocidade, sem mudar a forma. Agora, os sistemas dispersivos, sistemas quando quando VF não é constante. Nesse caso, falamos que tem dispersão no sistema. Dispersão significa que ondas com vários números de onda, vários tamanhos, eles andam com velocidades diferentes. Então, se você começa com alguma
alguma solução, ele não fica com a mesma forma. Ele começa a desintegrar. Tá? E desintegrar naquela forma específica que cada onda, se você coloca ele como soma de ondas, que é aquele série de Fourier, então cada onda vai andar com outra velocidade e isso vai mudar a toda a estrutura. Para ver o que acontece, vamos começar com alguma coisa mais simples. Então, vamos olhar simplesmente para soma de 2 ondas desse tipo. Então, vamos pegar uma e segunda que está um pouco mais longa. Só um pouquinho mais longa. Tá? Então, sabemos que o primeiro vai ter velocidade VF1 e o segundo vai ter velocidade VF2, que está um pouco diferente. Tá. Bem. Então, a nossa solução, então eu vou colocar melhor aqui A e B. A, B. E vamos olhar pelo soma, vamos também, para fazer a vida simples, vamos colocar a soma de 2 cossenos com constante igual a 1. Vamos simplificar a vida o máximo possível. Kx menos, eu volto naquela forma de colocando ômega em vez de k pela velocidade. Então, esse é cosseno e mais cosseno kbx menos ômega bx. Então, soma de 2 P. Soma de 2 ondas monocromáticos, os dois estão indo para a direita, só que com outros números de onda e aparentemente também vamos ter outra frequência. Então temos que pegar a soma igual 2, né? 2. Cosseno de produto, cosseno soma de cossenos 2 dividido por 2. É 2 pelo cosseno de soma de argumentos e pelo cosseno de diferença. Pelo 2, né? Dividido pelo 2. Eu já esqueci essa parte. E o segundo cosseno vai ter diferença. Tá certo? Aqui escrito a mesma coisa. Então, o próximo passo, vamos assumir que as ondas são muito próximas. Então, Ka perto de Kb e perto de algum K. Tá? E nesse caso, então vamos olhar pelo caso quando Ka vai ter K mais delta e outra Kb
K menos delta. Tá. Então, delta pequeno. Tá? Então, os dois ondas bem próximos com um de outro. E, nesse caso, o que podemos ver sobre ômegas? Nossa ômega é função de K, tá? Sempre está dando pelaquela fórmula. Então, ômega em ponto de Ka está ômega de K mais delta, e isso está igual de ômega em ponto K mais d ômega dk pelo delta e mais parte pequena. Tá? E a mesma coisa pela outra frequência, que é ômega kb, que está pegado no ponto K menos delta, e então vamos ter a mesma coisa, só com outro sinal. Bom. Vamos substituir todas as expressões dentro de solução. Então, vamos ter 2 cosseno kx menos ômega t. Então, esse é ômega no mesmo ponto. E mais... Então, no soma, esses termos cancelam, então vai ter parte pequena. E pelo cosseno, então agora diferença, tudo bom, não? Não? Tá certo. Aham. Então, A menos KB vai ter 2 delta. Peraí? Pelo 2. 2 corta. Delta x menos. Também vai cortar os dois, então vai ter d ômega dk delta t. Agora está certo. Agora, como pegamos delta pequena, vamos jogar fora aqueles deltas. Então, isso pode ser aproximado pela fórmula. E agora já vamos escrever em 2 passos melhor. Tá? E agora vamos chamar, primeiro vamos lembrar que velocidade de fase estava ômega pelo K. Tá? Ômega no mesmo ponto. E vamos determinar velocidade de grupo como essa derivada. Dá para ver que os dois têm dimensão de velocidade, só que aqui nós pegamos dividindo um para o outro. Aqui pegamos derivada. Então isso, essa U aproximada pelo 2 cosseno kx menos vf t. Tá? Aqui vai aparecer ômega pelo K. Então, velocidade de fase. E outro cosseno vai aparecer delta pelo x menos v grupo t.
E agora podemos ver o que essa solução significa. Tem os dois termos. Primeiro termo, ele determina oscilações com essa cosseno determina a onda monocromática, tá? Então a onda com o número de onda K que está andando para a direita com velocidade VF, tá? Mas vai ter outro cosseno que também tem a mesma forma, só que como tem delta aqui, então ele vai mudar muito lentamente, tá? Então vamos escrever primeiro esse cosseno e depois esse. Então o primeiro cosseno com delta isso vai ser cosseno delta x menos VGT. Vamos colocar 2 já, para tomar conta de 2. Agora, U vai ser multiplicado ainda pelo esse outro cosseno, tá? Então, como esse cosseno é muito lento, por causa que D pequeno, o outro cosseno vai principalmente encostar dentro daquela curva. Tá, claro esse negócio, né? Então, então o outro, essa parte apareceu do cosseno kx menos vft. Então, aquele cosseno lento simplesmente está determinando a amplitude, ou modulação daquele cosseno que está mais rápido, porque k é finito. Bom, e o que estamos vendo que tem os dois processos. Primeiro é se nós vamos olhar pelo aquela onda rápida, ela vai, ou outra, em outra palavra, se nós vamos olhar pelo máximos, eles todos vão andar para a direita com velocidade de fase. Mas se eu olhar pelo envelope, essa parte que se chama envelope, ou pelo máximo de envelope, ele vai andar com velocidade de grupo. Então tem velocidade de grupo que sai aqui, ele determina a velocidade de envelope, e outra velocidade de fase determina aquela velocidade dentro. E então tem essa estamos vendo aquela imagem bem interessante, que tudo, se olhar de distância, quando você não está vendo os detalhes, você está vendo tudo andando com uma velocidade. Se você olha para detalhes, dentro dela tem outra onda que andando com outra velocidade dentro. Então, essas são duas velocidades que aparecem por causa de dispersão. Então, tem velocidade de fase e tem velocidade de grupo. Principalmente até o que pode acontecer, até essas duas velocidades pode ser outro sinal diferente. O envelope pode ir para a direita, mas se você olha pela modulação, ela pode andar para trás. Isso também acontece. Agora vamos fazer uma derivação, já na forma menos rigorosa, mas vamos principalmente vamos mostrar que a velocidade de grupo é realmente velocidade física. Então, a energia está propagando com velocidade de grupo. E tem nada para ver com velocidade de fase.
fase só determina realmente aonde tem esses máximos de oscilações pequenas, mas a propagação de energia está determinado pelo grupo, velocidade de grupo. Tá. Bom, isso é um pouco mais difícil já. Vamos olhar pela condição inicial. Em forma o que se chama pacote de ondas. Então, pacote de ondas. Isso é exatamente o que eu escrevi lá. Isso significa que tem um envelope qualquer, simétrico. E você olha pela onda que está dentro desse envelope. Então, a amplitude e fase daquela amplitude daquela onda, ela muda, a amplitude e frequência muda lentamente com x. Tá? Vamos só considerar aquele tipo de onda. Qualquer onda você vai fazer mais ou menos no mar, você vai andar, ela vai ter forma. Muitas ondas têm essa forma de pacote. Se você gera uma onda e depois cansa, ela vai ter forma de pacote, porque ela começa e acaba em algum lugar. Então, alguma forma de pacote você generalmente tem. Então, vamos olhar pela essa expressão e vamos escrever essa expressão na forma seguinte. A expressão-chave para representar essa expressão é o seguinte: temos que pegar I kx menos ômega t. Temos que pegar claro que essa onda está perto daquela onda monocromática. Tá? Só que o K varia um pouco. Tá? Então, temos que colocar C, algum coeficiente que depende de K, e integrar. Tá? Isso vai dar daquela imagem. Na verdade, você pode até pegar, em muitos livros você pode ver alguma forma específica daquele coeficiente que determina o pacote de onda. Por exemplo, uma forma boa está dada pela distribuição normal. E quando C proporcional de I menos L quadrado K quadrado pelo 2. Tá? Quando C tem essa forma, L quadrado K quadrado pelo 2, exatamente o que aparece no espaço real é que aparece o pacote com essa envelope que tem forma I menos x pelo L exponente de menos x quadrado 2L quadrado. Então, o pacote de tamanho L, tá? E multiplicado pela outra onda determinado pelo
2π pelo k, determinado pelo k. Então, você pode, na verdade, criar aqueles pacotes sempre, vamos, sem entrar muito daquela teoria de integrais de Fourier, sempre dá criar aquele pacote se você pega ondas com números de onda perto do que você está observando aqui, e só multiplica pelo coeficiente C, que depende do K. E o que sempre acontece é, com esse C, essa parte é um pouco mais difícil para explicar, hein? Como todas as ondas aqui tem que ter K perto de, então K perto de algum número K0, todos têm que ter K mais ou menos igual para ter um pacote de ondas que tem o comprimento mais ou menos igual. Então C, que você multiplica aqui, ela tem que ser, pelo módulo, não? Tem que ser concentrado em volta de K0. Esse coeficiente tem que ser concentrado. Então, vamos mostrar que aquele pacote, variamente, o movimento desse pacote vai ser determinado pela velocidade de grupo. Bom, para fazer isso, temos que usar a expressão geral. E nessa expressão, vamos fazer o seguinte. Tá? Então, ômega, tá? Que é a função de K. Vamos colocar os... Então, vamos colocar K igual a K0 mais delta. Então, todos K importantes para nós estão para delta pequenos. Então, ômega K vai ter ômega K0 mais delta, que está igual a ômega 0, que é ômega ponto K0, mais d ômega dk, pelo delta, mais parte pequena de delta. Então, ômega aproximadamente ômega 0, mais velocidade de grupo delta, mais velocidade de grupo delta. Tá? Então, vamos substituir tudo lá na equação. E vamos ter o seguinte. Então, vamos calcular U no tempo inicial. U em tempo inicial vai ter forma... integral de C de K, então onde K é K0 mais delta. Vamos escrever tudo em todos os passos. CK pelo I KX, T0, dk. Agora vamos usar aquele fato que C está concentrado perto de K0. Então, simplesmente vamos escrever C K0 mais delta pelo I K0x mais I delta x. E a integração pode ser feita pelo delta porque K e delta são diferença de constante. Bem. Então, agora o que podemos fazer é, tudo está integrado pelo delta, então podemos tirar esse termo de fora.
Então, U está igual de I K0x pelo integral de C K0 mais delta pelo I delta x d delta. Tá? E agora essa parte é função de x e vamos chamar essa função g. Gx. Tá? Então, U está igual a gx pelo I K0x. Agora, vamos ver o seguinte, que Gx ela muda só no distâncias, realmente, quando x está, o x característico, tá? Está de tamanho 1 dividido por delta. Então, porque quando x está bem maior do que 1 dividido por delta, essa parte vai oscilar rápido e vai matar o coeficiente. Está entendendo, né? Então, o G está então, G muda realmente no distância 1 dividido por delta, e como delta está muito menos do que K0, então ela muda no distâncias muito maior do que 1 pelo K0. Então, nós, em outras palavras, já mostramos agora esse fato que eu acabei de falar, que vai ter pacote. Isso é exatamente que está mostrando o pacote. Pacote. O função g que está lenta. Gx ou menos gx. Ela muda só no distâncias grandes. Essa distância é grande. E dentro ela está multiplicada pelo cosseno. Então, preparando a nossa condição inicial nessa forma, nós estamos preparando o nosso pacote. Agora vamos olhar pelo qualquer tempo. Bem, então, qualquer tempo, então vamos escrever primeiro a solução. Ele vai ter forma integral de C K0 mais delta I menos I K0x menos I delta x. Isso que tudo que estava no início. E mais, menos não, mais, menos I ômega t d delta. Lembra que isso é K. Eu simplesmente escrevi nossa solução que assumimos desde o início, só que abrindo K como K0 mais delta. Agora, ômega, o integral só está importante para delta pequenos. Tá? Então, ômega, que é função de K, que já escrevemos várias vezes, que vai ter ômega 0, que é ômega no ponto K0,
mais velocidade de grupo pelo delta. Porque a derivada ômega pelo K vai dar velocidade de grupo e pelo delta. E o correção pequeno. Então vamos substituir tudo dentro. Eu vou separar os primeiros termos e os termos com delta. Então vai ter o termo I K0x menos I ômega 0t. Isso vai ter primeiro. E o segundo vai ser I delta x menos I VG delta t. Tudo de delta. Agora, o fator no meio, ele não depende do delta, pode ser tirado fora. Tá? E o resto vamos escrever na mesma forma como estava. C K0 mais delta pelo I delta x menos BGT de delta. Agora faltando de ver que essa aqui tudo está igual do G x menos VGT. Olha aqui, tem essa G definição aqui. Então, em vez de x, aqui temos x menos VGT. Então, achamos a solução na forma G x menos VGT pelo exponente. E aqui vamos dividir pelo K0, e a ômega 0 pelo K0 vai dar, você lembra, velocidade de fase. Essa é a aproximação que nós achamos, e essa aproximação está mais certo quando delta vira menor. Tá? E delta vira menor significa que o pacote está maior e aquele envelope está mais suave. Então, quando o pacote está mais ideal, essa aproximação vira mais e mais exato. E o que essa aproximação significa é exatamente o movimento o seguinte. G é função de envelope suave e lento. E dentro temos oscilações rápidas. Então, oscilações rápidas estão propagando com velocidade de fase, mas o pacote inteiro está propagando com velocidade de grupo. Então, mostramos que, na verdade, qualquer pacote ele vai andar com velocidade de grupo, e como a energia está concentrada dentro desse pacote, então VG também é velocidade de propagação de energia. E que VG tem nada a ver com VF, na verdade, porque VF pode ser até andando para
para a esquerda. Então, você pode, se você olha só pelos máximos, você pode ser bem estendido, porque máximos pode andar para cá, mas, na verdade, a energia está propagando ao contrário. Bom, acho que eu entrei no tempo. Então, exercício para casa vai ter o seguinte. Então, você sai perto do mar e olha para aqueles navios mais pequenos. Atrás de navio, não tem que escrever nada. Tá? Então, não é exercício. Quando o navio está andando pelo mar mais ou menos calmo, o que acontece é atrás dela, especialmente numa distância bem longa, você tem essa estrutura de ondas. Tá? Então, vocês simplesmente olham para essa estrutura e no aula passada, seguinte, vamos calcular exatamente o desenho que eles fazem. Isso é dispersão. A velocidade da luz é a velocidade de grupo, é isso? Isso aqui? Quer dizer, se você tem uma propagação de onda eletromagnética, a velocidade de grupo é a velocidade da luz, é isso? Tem duas velocidades, então. Primeira velocidade, sempre tem duas velocidades, de fase e tem de grupo. Então, a velocidade de propagação, realmente, é velocidade de grupo. Ele tem que ser menos do que velocidade de luz no vácuo. Mas velocidade de fase pode ser mais do que velocidade de luz. Tem variantes que... Então, se você olha para máximos, eles andando mais rápido do que velocidade de luz. Mas máximos não transmite nada, nem informação, nem energia. Para transmitir sinal, você tem que mandar o pacote inteiro de um lugar para outro. Então, aquela velocidade, o físico que a energia propaga vai ter velocidade de grupo. Então, se você manda o sinal, manda luz pela matéria, ele propagando na matéria vai chegar no outro lado com velocidade de grupo. Mas se você olha pela fase, simplesmente principalmente onde o vetor para cima e para baixo, tá? Para cima e para baixo. Polarização. Esses máximos vão andar com outra velocidade de fase. E, na verdade, até pode ser a mais do que velocidade de luz. Essa velocidade. Então, essa parte interessante aqui. Tem duas coisas. E só em caso quando ondas são longas e a equação de dispersão vira linear, isso vira a mesma coisa. Então, para o som, isso principalmente mesma coisa, até ondas muito pequenas. Outra curiosidade que falou em eletromagnetismo, linha de transmissão, você manda uma onda, a gente tem muito cuidado da eletricidade, então ela se abre, aí os engenheiros colocam capacitores e condutores para manter. Existe alguma coisa semelhante no meio físico que faz o papel do capacitor e do condutor para manter uma onda sem dispersão? Isso é viável? Sem dispersão? Mas sem dispersão é... Mas, por exemplo, você não pode mudar muita coisa, não, porque você manda onda pelo fibra, por exemplo. Óptico, já a fibra óptica tem propriedades dela mesmo, e ela sempre tem alguma dispersão, então... No fase. Não. Fase é outra... Essa é outra coisa. Porque lá tem duas ondas, principalmente. Tem ondas polarizadas em uma direção e outra. Isso que você quer dizer. Então, principalmente, você tem... Essa U tem dois componentes.
como você polarizou o circular, ou assim, então 2 componentes, cada componente tem está determinado pela mesma equação, não sei tudo, não depende do yeah. Então simplesmente vamos